Vou contar um pouquinho do que aconteceu. E nesse meio tempo aí o Senhor me deu uma palavra. Até eu falei assim, que estranho, né? Como que eu... Geralmente se eu dar a palavra num convite, alguma coisa acontece. Aí eu estava indo para a casa do meu pai assim que a Débora nasceu. E começa a vir versículo na cabeça, eu não sei te explicar. Vem a partir de um rema e depois disso vai vindo outras palavras. O Senhor me deu uma palavra. Falei, nossa, eu preciso escrever. Aí depois Deus continuou. Foi uns versículos, depois veio outros. Aí eu falei, bom, glória a Deus. Aí eu falava para minha esposa, alguém vai convidar em algum momento para pregar, mas eu não sei que horas. Mas eu vou contar um pouquinho, não sei se todo mundo está sabendo, agora minha filha nasceu. Glória a Deus. A Débora foi um mistério incrível, porque antes de inclusive eu congregar na Ágape, muitos profetas, eu chegava numa igreja X, muitas vezes eu estava nem perto da minha esposa, aí o profeta chegava assim, estou tendo um filho em você, você vai ser mãe, tal, e a gente, amém. E sempre Deus martelando isso, eu não entendia nada, até que eu fiquei, será que a minha esposa é estéril? Por quê? Era tanta gente falando disso que eu ficava confuso. Aí teve um dia que a gente conheceu, a minha esposa queria conhecer a pastora Cida, aí ela convidou para uma outra igreja que eu ia, para pregar lá na igreja, e lá no meio do caminho, a pastora falou assim, você vai ter um filho. Eu falei, glória a Deus. Já é mais um profeta aí. Acho que teve outro irmão aqui, outro dia, o Luiz, comentou algo do gênero. E aí falou, você estava com ovário policístico e tal, Deus está curando. Amém. Depois disso, a gente foi para um outro lugar, a gente foi pregar numa casa aí. E eu estava iniciando lá o ponto, que depois ela ia pregar. Aí ela viu um pacote caindo no colo da Yara. Aí foi o manto que logo depois ela engravidou. Só que o mistério de tudo isso é que eu tinha meu plano de saúde. É onde que está o mistério. Eu tinha meu plano de saúde, eu e minhas filhas, e ela tinha da empresa lá que ela estava trabalhando. Só que ela estava assim um pouco estressada, tal. Eu falei, irmão, larga o emprego, coloca aqui no plano de saúde e vida que segue. Irmãos, foi largar o emprego, uma semana depois, a gente descobriu que ela estava grávida. Aí tem aquela coisa do plano de saúde ter que ter pelo menos, acho que 9 meses, né, para você entrar. A gente chegou a pegar a carta, mandamos para o corretor se enrolou, não deu certo. Eu falei, Senhor, amém, seja feita a vontade do Senhor. Nessa história, e muitas vezes vinha um profeta e falava para ela assim, olha, Deus está falando para você não se preocupar com o parto. Deus está falando, às vezes vinha um pastor visitar lá em casa, coisa do gênero, Deus está falando para você não se preocupar. E quando Deus fala para não me preocupar, eu fico coçando a cabeça, falando, por quê? Por que Deus está falando para eu não me preocupar? É mais ou menos igual Josué, não tema, sabe? Que sabe que lá na frente o negócio pode estreitar um pouquinho. O que aconteceu? Aí teve uma vez que a pastora, ela sempre ia lá em casa, e ela falou assim, falou para mim, não falou para a Yara. Deus revelou que vai ter um mantinho na hora do parto, mas está no controle dele. Amém. Vida foi. O que aconteceu, irmãos? Nessa daí, eu confiando no Senhor. Fui ver para fazer o parto separado. Pago. Irmãos, ia sair um mais barato 20 mil e mais caro 40. Irmãos, quem é que gosta de gastar 40 mil reais em 2 dias para a criança ficar lá, para a tua esposa ficar lá 2 dias? Coisa de maluco. Mas eu falei, bom, eu tinha até uma prima minha, que tem o primo dela, o tio dela é um dos donos da Porto. Eu falei, vou dar um jeito, mas veio no coração, sabe de uma coisa? Deus não falou que vai fazer? Ele vai fazer. Eu não vou ajudar. E às vezes, a gente tem que confiar um pouquinho na mão do Senhor. O Senhor falou que vai fazer e ponto, não precisa da minha ajuda. Irmãos, o que aconteceu? Glória a Deus, a pastora Cida, um dia antes da Débora... 2 dias antes dela vir a nascer, ela foi lá em casa, ela ligou para uma amiga dela de uma UBS lá em São Bernardo, porque a gente não tinha nem local para a Débora nascer, não tinha nada, isso já com 8 meses, e a médica falou assim, não, peraí, eu vou colocar lá no HMUR, hospital excelente. Eu nem sabia se era excelente ou não, como moro aqui, não faço a menor ideia. Precisa do endereço de lá. A médica colocou no próprio endereço da casa dela. O que aconteceu? No dia que a gente foi na UBS fazer o exame,
Aí ela já estava apta a ser direcionada para o hospital. Na madrugada daquele dia, a Débora veio. Então a gente acha que a gente tem controle de alguma coisa. Se Deus me falasse antes que ia acontecer dessa maneira, eu ia ficar apavorado. Porque no fim, até o 8º mês, 2 dias antes dela nascer, eu não sabia nem o que ia acontecer. O que aconteceu, irmãos? Não só nasceu, foi uma bênção, ela estava com contração. De meia e meia hora, a gente correu para o hospital. A Yara mal teve dores de parto, porque os médicos controlaram, acharam que nem ia nascer naquele dia, só que deixaram ela internada. Às 3h45, eu subi também, às 3h45, eu não sei que mistério que aconteceu ali, acho que o anjo passou, porque todas as grávidas começaram a ter parto ao mesmo tempo. Foi uma, outra, médica, o que está acontecendo? Daqui a pouco acabou os médicos para ter parto. Eu ouvi eles comentando que achavam que não ia ter parto nenhum, porque nenhuma estava em condição de ter parto. A Yara nem contração tinha. Então, de meia e meia hora, uma mulher passa horas sentindo dor. De meia e meia hora, ela passou a ter contração a cada 2 minutos. Ou seja, ela falou, amor, a bolsa estourou. Eu falei, como? Não estava nem tendo contração. Estourou, foi no banheiro, só deu uma limpada, correu para a mesa para fazer o parto e teve o parto. Então, confiar no Senhor, às vezes a gente não pode ajudar o Senhor a fazer de alguma maneira, ou não pode tentar, é só confiar que Deus vai fazer, amém? E dentro disso, o Senhor me trouxe uma palavra, porque às vezes a gente não entende aquilo que a gente passa, mas é para a honra e glória do nome dEle. A palavra começa lá em Provérbios 3, 1, 8, eu estava sem a minha Bíblia, e eu estava lendo na sequência, falei, mas aí sem Bíblia, anota numa Bíblia, anota na outra, fazer uma coisa... Vamos ler aleatório aqui, vamos ver o que vai rolar. E o Senhor me trouxe uma palavra, a partir de 3, 1 a 8, tá? Teu coração, e não te estribes no seu próprio entendimento. Reconhece-o em caminhos, e ele endireitas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme o Senhor, aparta do mal, e isso será saúde para o teu estômago. Irmãos, quando eu comecei a ler esse texto, o Senhor trouxe muito forte para mim um trecho desse texto, e depois disso veio outros, que é, reconhece-os em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Eu posso ver isso tanto no parto da Débora, que eu vejo a mão do Senhor operando desde o princípio, mas desde o princípio, quando eu comecei, se você soubesse como eu conheci a Yara, foi um manto tão profundo, e a gente acha que a nossa vida simplesmente está à deriva, a gente simplesmente está fazendo o que quer, quando o Senhor está conduzindo a gente o tempo todo. Passei batalhas, passei lutas, passei dificuldade, passei situações que trouxe dores para mim, só que isso eu vi a mão do Senhor, até mesmo nas dores, até mesmo nas situações complicadas, eu vi o Senhor me guiando, e o Senhor me trazendo, por exemplo, até o dia de hoje. Então, verdadeiramente, essa palavra se tornou verdade na minha vida, essa palavra se tornou realidade na minha vida, que é, o Senhor endireitou as minhas veredas, porque eu estou enxergando isso hoje, eu vejo Ele em 100% dos meus caminhos. Eu não sei na vida de vocês, mas às vezes a gente acha que Deus nos abandonou, às vezes a gente acha que Deus não está passando na luta com a gente, às vezes a gente acha que está tudo dando errado, como a irmã já falou, o pastor já falou, às vezes as coisas não dão certo, às vezes as coisas dão errado, às vezes as coisas simplesmente acontecem não da maneira que a gente imagina, porém, enxerga o Senhor ali, porque até mesmo essa luta, essa dificuldade, o Senhor traz vitória. O caso é da Débora. Você acha que eu não queria que a minha esposa teria o parto dela no melhor hospital? Com certeza, mas o Senhor abriu uma porta e eu não senti falta de nada, absolutamente nada. Então, da luta, da angústia, veio a vitória, amém? Aleluia. Vamos pegar um pouquinho do outro texto? Começa lá em 2 Samuel 1, de 1 a 5. Aí eu gosto de pegar bastante Davi, porque Davi não é daqueles milagres de abrir o mar vermelho. Davi, ele tinha uma vida comum, ele tinha uma vida como a nossa. Ah, mas ele era guerreiro. Para a época dele, era uma vida como a nossa, porque dali todo mundo tinha que ter uma espada dentro de casa, que senão não podia se defender. Dali, todo mundo era convocado para a guerra. Então não era só Davi, era basicamente todo o povo de Israel, todos os jovens homens de Israel tinha que guerrear. Então a vida de Davi, ela é cheia de milagres, mas milagres como o nosso, aquele milagre do dia a dia, aquele milagre que chega com um objetivo,
que não é gente nascendo, não é milagre, grandes milagres acontecendo, são os pequenos milagres que acontecem na vida de Davi. Isso eu comparo com a nossa vida hoje. 2 Samuel 2, 2 Samuel 1, de 1 a 5. Eu posso pegar essa água aqui, pastor? Falar, deixa a boca seca. 2 Samuel 1, de 1 a 5, perdão. 1. E sucedeu que depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, ficou 2 dias em Ziclague. E ao terceiro dia, um homem veio a arraial de Saul, com as vestes rotas ou vermelhas, e com terra sobre a cabeça. E chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. E Davi disse: de onde vens? Ele disse: escapei do arraial de Israel. E disse Davi: como foi lá isso? Peço-te, dize-me. E ele lhe disse: o povo fugiu da batalha, e muitos do povo caíram, e morreram, e assim como também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos. E disse ao moço que trazia as novas: como sabe tu que Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos? Onde que eu estou querendo trazer aqui um pouquinho da palavra do Senhor? Só trazendo para o contexto. Davi foi super perseguido, todos sabem disso, por Saul, amém? Davi, ele era basicamente, o Saul tinha Davi como seu principal inimigo, queria a morte dele de qualquer jeito. Davi tinha tudo para se alegrar com a morte de Saul, não de Jonatas, porque era um grande amigo de Saul, de Davi, mas ele tinha tudo para se alegrar com aquilo. Só que Davi tinha tanto forte na mente dele que fazer o que é certo aos olhos do Senhor era mais importante do que a própria vontade dele, que Davi, quando a gente vai ler nos versículos seguintes, ele não gostou da ideia de Saul ter sido morto. Ele não gostou da ideia de Jonas ter sido morto. Ele, pelo contrário, ele ficou revoltado, ele ficou com muita raiva. Aí, continuando um pouquinho agora lá para o versículo 6 ao 9, diz assim, ó: então disse o moço que havia dado a notícia: cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança, e eis que os carros e a cavalaria apertavam-no. E olhando ele para trás de si, viu-me e chamou-me, e eu disse: eis-me aqui. E ele me disse: quem és tu? E eu lhe disse: sou amalequita. Então ele me disse: peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida ainda está dentro de mim. Seguindo lá para o 13, disse então Davi ao moço que lhe trouxera a nova: de onde és tu? E disse ele: sou filho de um estrangeiro amalequita. E Davi lhe disse: como não temeste tu estender a mão para matar o ungido do Senhor? Então chamou Davi a um dos moços e disse: chega, lança-te sobre ele. E ele o feriu e morreu. Então, entendendo o contexto que Davi, ele tinha tudo para se alegrar com a morte de Saul, o que passou na cabeça de Davi? Opa, peraí, esse cara era ungido do Senhor. Aí é uma pergunta que eu te faço: a gente tem se alegrado com a tristeza de um outro? Eu te digo no trabalho, eu te digo na empresa, eu te digo do vizinho, com a tristeza de um outro, mesmo que isso te beneficie? Onde que está a nossa balança dentro da palavra do Senhor? Quando eu olho a vida de Davi, ele olhava de um jeito, para a palavra do Senhor, ele tinha tão preso, literalmente, a tábua da lei dentro do coração dele, que ele chegou ao ponto de se tornar, de ficar com raiva de quem fez o contrário, mesmo que isso lhe beneficie. Eu digo isso pela minha vida. Existiram momentos comigo que eu simplesmente, eu tinha tudo para fazer um mal para alguém, para que esse mal ia me beneficiar muito, só que eu optei em não fazê-lo. Irmãos, é isso que a gente tem feito todos os dias na nossa vida. Às vezes a gente se coloca em situações dentro do trabalho, você coloca em situações dentro de casa, que não condiz com a palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor está presa no seu coração da maneira que deveria estar? É uma pergunta que eu faço. Eu espero que esteja, mas existem momentos que a gente, será que não está negociando com aquilo que não deveria estar dentro do nosso peito? Irmãos, eu estou com um pouco de sono, então fica na paz, amém?
Eu tenho dormido pouco. Aleluia. Primeiro ponto. Agora vamos lá para Salmo 119, 97. Mas pode deixar que eu leia aqui. Ó Senhor, quanto amo a tua lei e a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábios do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Aí eu começo a entender, por que eu estou trazendo isso? Aí eu começo a entender como que era a visão de Davi. Eu sempre li os textos separados, mas na verdade eu estou falando assim, ó, o que Davi está falando? Cara, não importa mais a minha vida, não importa quem eu sou, não importa o meu benefício, eu quero fazer o que é certo aos teus olhos. Isso me dá mais entendimento de tudo do que simplesmente um entendimento diferente das outras pessoas. Ou seja, é mais fácil a gente desejar, mesmo que dê errado para outra pessoa, algo que nos beneficie, do que seguir a palavra do Senhor da maneira que a gente deveria. Amém? Amém. Irmãos, manto profundo. Amém. Irmão, fecha seu olho, eu vou orar, que eu não sei se é eu que estou com sono, está complicado. Senhor, no nome de Jesus Cristo, entramos nessa presença, Pai. Senhor, estamos aqui para te engrandecer, estamos aqui para falar a respeito da tua palavra. Pai, eu lhe peço, por favor, Deus, quebra as cadeias, quebra os grilhões. Senhor, me perdoe, Senhor, porque eu tenho dormido pouco, me perdoa. Senhor, mas no nome de Jesus Cristo, Senhor, todo laço, tudo aquilo que está parando, Senhor, de ministrar a tua palavra, caia por terra agora, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meu irmão, vamos lá. Daniel 6, 12 a 13. Mas acho que tem mais textos aqui, pode deixar que eu leia, fica na paz. Então se apresentaram ao rei e a respeito do edito real, e disseram: porventura não assinaste o dito, pelo qual todo homem que fizeste uma petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado nas covas dos leões? Respondeu o rei dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam o rei dizendo-lhe: Daniel, que é o filho dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do dito que assinastes antes de 3 vezes por dia faz a sua oração. Irmãos, trazendo um pouquinho daquilo que a palavra do Senhor tem que estar batendo no nosso coração, tem que estar latejando. A gente não pode querer se beneficiar mesmo de uma situação, mesmo quando ela está contra a palavra do Senhor, amém? E Daniel, ele não negociou nem por um momento essa situação também. O que ele fez? Todo mundo sabe. Existiam pessoas que eram contra Daniel, amém? Imagina no cenário, você dentro da sua empresa, dentro do seu trabalho, existiam pessoas que arquitetavam a sua ruína, arquitetavam a sua queda. Estou fazendo só um paralelo. Dentro desse contexto, foi proibido, foi pedido a Daniel, coloca na sua vida agora, foi pedido a você para não fazer algo, ou para fazer algo que vai contra a palavra do Senhor, amém? E dentro desse contexto, Daniel falou assim: não, cara, eu tenho a palavra de Deus dentro do meu coração e eu vou segui-la, vou continuar orando. E dentro do contexto da sua vida, eu não vou mentir, eu não vou falar aquilo que é errado, eu não vou dar falso testemunho, eu não vou colocar um preço acima daquilo que deveria ter colocado, eu não vou ser injusto nos meus negócios. Amém? Então, dentro do paralelo de Daniel, faça dentro da sua própria vida. Com certeza você vai enxergar momentos em que a tua fé, aquilo que você tem diante do Senhor é colocado em xeque. É certeza. Eu, ao longo do meu trabalho, muitas vezes eu fui colocado em xeque dentro daquilo que eu acreditava. Muitas vezes por princípios, muitas vezes por coisas pequenas, muitas vezes por situações de rua. Por exemplo, você vê o dinheiro de uma pessoa cair na frente. A pessoa vai lá, coloca o pezinho e guarda. Isso está totalmente fora da palavra do Senhor. Então, qualquer tipo de benefício que não esteja de acordo com a palavra do Senhor, está fora daquilo que o Senhor espera de você. E uma coisa que Daniel aconteceu, Daniel continuou orando, não foi negociado. Foi bênção na vida de Daniel? Irmãos, a gente sabe do milagre, mas a gente sabe que ele passou.
Mesmo que isso dentro da tua empresa vai te trazer uma demissão, você não pode mentir, você não pode roubar, você não pode fazer aquilo que está fora da palavra do Senhor, mesmo que isso te custe tudo. Amém? Não tem esse negócio de, não, peraí, uma mentirinha, está tudo certo, peraí, eu vou colocar um preço a mais que eu deveria, só para... Não, está fora. Então a gente precisa ser mais fiel com a palavra do Senhor. Amém? E que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Que se a gente fez isso, o Senhor nos perdoe. Não vamos fazer mais. Amém? Amém. Aleluia. Irmãos, andar na linha às vezes é mais difícil do que a gente imagina. Mesmo que isso te custe a cova do leão. Amém? Aleluia. 2 Samuel... Espera aí, já passei. Aí, legal. Para viver o milagre do Senhor, como de Daniel teve um mega do milagre, não teve? Teve. Ele procurou fazer o jeitinho? Não. Ele podia ter orado escondido. Ele podia ter feito um monte de coisas que poderia ter evitado a luta toda. Porém, várias vezes na palavra do Senhor, muitas pessoas procuram fazer o jeitinho. E esse jeitinho aborta a vontade do Senhor. Por que eu digo aborta a vontade do Senhor? Porque o jeitinho, ele atrapalha o mover de Deus. Vamos imaginar aqui, o milagre que Deus teve com Daniel foi gigantesco. Só que esse milagre só veio porque ele foi fiel ao Senhor. Porque se ele não tivesse sido fiel ao Senhor, ele não tinha vivido aquilo. Foi terrível ser lançado na cova do leão? Eu imagino que sim, irmão. Deve ter sido algo horroroso, praticamente a certeza que vai ser dilacerado, mas o Senhor, pela tua infinita misericórdia, manteve a boca do leão cerrada. Mas, irmãos, não é fácil você falar assim, Henrique, você está falando para eu passar a dificuldade? Eu estou falando para fazer o que é certo. Não importa a consequência. É isso que eu estou dizendo, porque se você quer viver o milagre do Senhor, não tem tudo jeitinho. Eu tinha um jeitinho para trabalhar lá com o parto da minha filha. Eu tinha. Quero ligar para minha prima, procurar lá fazer um jeito, quebrar algumas regras dentro da empresa lá da Porto, e o jeitinho tinha. Só que às vezes, se você não deixar o mover de Deus operar, você aborta o milagre, você aborta o mover sobrenatural e acaba não tendo vivência nenhuma com Deus a respeito disso. Então, é importante a gente fazer o que é certo, que Deus dá o livramento sim, irmão. E se não der, glória ao nome do Senhor, é assim que funcionou, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Se não der, tá bom, vou morrer lá, mas eu não me dobro. Amém? Aleluia. Aí chegou lá, vamos pegar um cara que fez o jeitinho. 1 Samuel 13, 8. E esperou 7 dias até que ao tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhara dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Então disse Samuel: o que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas dos dias aprazados, e os filisteus já se tinham juntado em Micamás, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: agisse neciamente e não aguardaste o mandamento do Senhor, teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado ao Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenaram o Senhor que seja chefe sobre o povo, porquanto não guardaste o que o Senhor ordenou. Irmãos, o que a palavra de Deus está dizendo é muito simples. Vamos trazer para a nossa vida? Enquanto você estiver abortando aquilo que o Senhor tem para você, a promessa dele não se cumpre. Simples assim. E muitas vezes a gente pode abortar de um ponto e irritar Deus de tal maneira que simplesmente aquilo que ele te prometeu, fala assim, cara, não é mais para você. Você não vai receber. Então, Deus não quebra a promessa. Irmão, quem está quebrando a promessa aqui é Saul. Quem está quebrando um pacto aqui é Saul, não foi Deus.
Então a gente tem que seguir a palavra do Senhor, independentemente se o cerco está se fechando, se a situação está complicando, se tudo está dando errado, a gente não pode procurar o jeitinho para agradar a Deus. A sacrificar o Senhor era certo? Era. Mas, irmãos, era Ele que tinha que fazer? Não. Então a gente tem que tomar cuidado de não colocar os pés pelas mãos. Muitas vezes nos nossos negócios, muitas vezes no nosso trabalho, muitas vezes na nossa casa, muitas vezes no trabalhar com os nossos filhos, a gente coloca os pés pelas mãos e dá o nosso jeito para a situação, não dá o jeito dele. Porque se o Senhor falou que era para esperar, espera. Se o Senhor quer para você fazer, faça. Agora, vai confiando que Ele vai fazer e não procura fazer o teu jeito para que aconteça. Porque aí não passa a ser o milagre dele, passa a ser a sua mão. Não é uma fórmula, o Senhor trabalha do jeito dele. Vou dar um exemplo, vamos pegar o testemunho. Muitas vezes a situação tem que complicar demais para descomplicar. E a gente procura, não, peraí, vou do jeito, corro para o lado do jeito, puxo. E é isso que o Senhor quer? Às vezes a gente tem que parar e falar assim, Senhor, é isso que o Senhor quer para mim? Eu tenho que fazer isso mesmo? Eu duvido que vocês muitas vezes não escutam a voz falando assim, ó, faz tal coisa. Aí você, não vou fazer porque não faz tal coisa. O Espírito Santo está gritando em você em todo momento. É assim, é assado. E você teimoso, procura fazer a sua vontade. Lembra que Jesus, ele teve que aprender a obediência. O que é obedecer para Jesus? Enquanto Deus estava falando para ele, você tem que ser crucificado. Jesus falou, aparta. Enquanto está todo mundo andando junto, está tudo certo. Então, enquanto tua vida está tudo bem, você segue seguindo a palavra do Senhor. Mas na primeira oportunidade quebra. Então não pode ser assim, tem que ser o contrário disso. A gente tem que fazer a vontade do Senhor o tempo todo, não importa o que nos custe, não importa aquilo que vai acontecer. O Senhor, ele tem que ser respeitado. Como diz a palavra, até agora não vi um justo mendigar o pão, irmão. Deus vai te dar o sustento, Deus vai te dar o livramento, Deus vai te dar a mudança toda, mas não negocie aquilo que está escrito aqui. A tábua tem que estar presa no seu coração o tempo inteiro, e você tem que estar meditando ela em 100% da tua vida. Você tem que reconhecer o caminho do Senhor em tudo que você vai fazer. Davi foi vitorioso, mas ele viu o Senhor em tudo, até na morte de Saul, o Senhor estava lá. Ele tinha um temor tão grande pela palavra do Senhor, que não importava o que lhe acontecesse. Ele tinha o temor e ponto. Então esse temor tem que estar latejando no nosso peito, de um jeito tão sobrenatural, que a nossa vida sim vai ter mudança. Quem aqui nunca passou por dificuldade? Irmãos, já passei de montão, mas de montão. Me lembro de uma vez que eu abri a geladeira, era água. Deus mudou a sorte? Mudou, mas não tive que passar. Hoje eu aprendi um bocado de coisa que eu não tinha aprendido. Eu aprendi agora a não gastar mais do que eu recebo. O que eu precisei? Apanhar, irmão. Apanhei muito, mas se o Senhor não me deixou desamparado, vinha gente trazer comida em casa, vinha gente trazer compra. Então, irmãos, o Senhor teve comigo, sim, mas o aprendizado foi ali. Como que se aprende? Muitas vezes não é só dando carinho, né? É na surra também. Então a gente tem que entender um pouquinho disso e entender que a palavra do Senhor não se negocia. A palavra do Senhor, obedeça que o Senhor vai te dar a vitória, sim. Tenho vivido milagres pela honra e glória do Senhor, quando eu aprendi a entender, eu entendi que o Senhor é Deus e ponto. Você acha que Ele não é Deus para te prosperar? Será que Ele não é Deus para fazer milagres, para trazer a porta? Você acha que Deus ele precisa de ajuda, irmão? Deus, olha o milagre que o Senhor fez comigo. Eu não tinha lugar onde ter minha filha. Em 3 dias, minha filha nasceu no melhor hospital daquela cidade. Um hospital muito bom mesmo, me surpreendi em tudo. E falando isso, que almoço gostoso, fenomenal aquela comida. O Senhor me surpreendeu, mas se eu tivesse, por 2 vezes isso aconteceu, eu tinha como dar um jeitinho. Eu falei, não, se Deus é Deus na minha vida, Ele vai fazer do jeito dEle. Não vou dar um jeitinho, não vou enganar ninguém, não vou quebrar regras de ninguém. E Deus trouxe a vitória. Foi difícil, irmão, você acha que não tinha medo? Ah, Senhor, eu não falava para a Yara, para não deixar ela nervosa, porque às vezes você tem que segurar a onda aí, para não abrir tudo que você fala para tua esposa, porque senão 2 nervosos não resolve problema, irmão. Aí eu falava, Senhor, eu não sei o que você vai fazer, mas eu preciso de um milagre aí. Eu preciso de um milagre aí. A minha oração era simples, Senhor, não sei, confio que você vai fazer, mas se eu falar, Senhor, que eu não estou com medo, eu estou mentindo. Às vezes quando a gente conta, a gente corta toda a parte que a gente está com medo, toda a parte, não, aí parece que é um mega milagre, né? Mas, irmão, você acha que eu não orava e falava assim, Senhor, e aí? O que vai acontecer nesse parto aí? Por que o Senhor falou para a gente não temer?
Senhor, eu não tenho nem onde nascer, pai, onde vai? Porque hoje em dia, se não ir passar para um OBS, você não adianta correr para o hospital. Eu falei, e aí, Senhor? De jeitinho tinha. Depois falei com a minha prima, não, ligava lá, primo, fazia assim. Eu falei, não, primo, não pode ser assim. O Senhor é Deus para fazer o milagre por si só. Então eu não sei como que está a sua vida. Eu não sei se você está precisando de um grande milagre. Mas eu posso te dizer com todas as certezas, confia no Senhor, que Ele vai trazer um milagre. Só não procura dar um jeitinho como Abraão fez. Que isso vai trazer problema. Aí o Senhor tem que resolver não um, mas 2 problemas na sua vida. Amém? Amém. Aleluia. Está acabando, fica tranquilo. Aí vamos lá para João. Aí você fala assim, Henrique, só está no Velho Testamento, esse negócio aí de obedecer ao Senhor? Não, vamos lá para João 18, 10. Aqui é o famoso precipitado. Às vezes a gente se precipita para fazer... Tem tudo para ser certo. Você procura até justificativa. Se olhar para aquela situação, fala assim, eu faria o mesmo. Mas, irmãos, precipitação. E para o Senhor... Está tudo no seu tempo determinado, Ele é Deus para controlar todas as coisas, Ele não precisa da nossa ajuda. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarda a tua espada, acaso não haverei de beber do cálice que o Pai me deu? Assim, o destacamento dos soldados, com os seus comandantes e os seus guardas judeus, prenderam Jesus, amarrando-no, levando primeiramente Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote. Caifás era o que tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo seu povo. Irmãos, muitas vezes a gente não entende a vontade do Senhor. Às vezes é para a gente padecer mesmo, às vezes é para alguma situação acontecer mesmo. Ah, é terrível. Irmão, vai orar para Deus te livrar. Mas tem situações que o Senhor já determinou que é para acontecer. E Jesus, ele entendeu tão bem isso que ele falou, cara, eu tenho que ser preso e morto. Queria? Não vai. Ah, Senhor, afasta de mim esse cálice. Ele não queria. Ele já falou assim, Senhor, se o Senhor topar aí, eu não vou entrar nessa daí não. Se eu tenho um outro jeito aí para que eu não morra desse jeito, é isso que Jesus estava falando. Só que Deus falou, obviamente, hoje a gente fala obviamente, mas na situação lá, filho, você precisa se sacrificar. Ele aprendeu a obediência ali. Porque a partir do momento que teve um conflito, aí às vezes Deus está conflitando com a tua vontade, aí você tem 2 opções, obedecer ou ser o teimosão da história e desobedecer ao Senhor. Então, a pergunta que eu faço para ti, as suas atitudes estão condizentes com a palavra do Senhor ou simplesmente para alimentar o desejo que está dentro do seu coração de que algo aconteça, de que algo, eu digo até numa compra, irmão. Às vezes não é o momento certo de você comprar um negócio, às vezes o momento é um pouco depois. Às vezes é para você comprar, mas não ali, é para comprar lá. Aí você se precipita, não vai ser esse mesmo. E o melhor de Deus estava lá. Às vezes é um casamento. Você está lá só com uma pessoa, tal, Deus quer que você case com ela? Ou será que Deus não quer que você case com a outra? Aí você fala assim, mas Deus não vai impor nada para você não, irmão. A escolha é sua o tempo todo. Assim como era de Jesus. Jesus fala assim, Jesus decidiu obedecer. A escolha é sua o tempo inteiro. É melhor você fazer a vontade do Senhor ou a sua? Eu te afirmo, a vontade do Senhor é melhor. Agora, Deus vai permitir que você faça a sua? Sim. Eu me lembro de um caso, que aí a pastora até comentou, a vontade permissível, era uma pessoa nem daqui, é uma vontade permissível e a vontade do Senhor. Ela chegou assim, cara, se você casar com essa pessoa, é a vontade permissível, mas eu estou vendo isso, isso e isso. Faz o que você quiser. A pessoa pintou em casar. Irmão, se vai dar certo ou não, seja feito que Deus é misericordioso, pode quebrar tudo isso, mas Deus avisa porque te ama. Ele não te avisa porque Ele quer você sofrendo. Ele não te avisa porque não vê o teu problema. Ele não te avisa por... Ele, na verdade, é o maior interessado em te ver bem. Ele te ama muito. Morreu por você. Agora, você quer fazer a sua vontade? Deus vai falar assim, tá bom, faz aí. Aí depois você sai gritando, Deus, mas não deu certo. Deus, mas por quê? O Senhor até me mandou. Muitas vezes a Deus até mandou, mas não era a hora certa. Tem tempo para tudo. Não se precipite para tomar uma decisão, não se precipite para fazer algo. Entenda que tudo tem o tempo do Senhor. Eu, por exemplo, muitas vezes eu peço confirmação. Se for isso, vai rolar, se não... Amém? Amém? Eu não sei, às vezes a gente ora assim e fala assim, meu Deus, será que o pessoal está gostando, não está gostando? Mas, irmãos, o Senhor me deu, o Senhor está entregando.
Mas assim, por experiência, das vezes que eu me precipitei, não deu certo. E o Senhor me deu todos os sinais que não era para entrar. Muitas vezes a gente acha que tem que vir um profeta. Irmãos, às vezes é um cara na rua. Fala um negócio que bate no seu coração. É uma frase. Você fala assim, acho que não é para fazer não. Aí você bate outra na televisão. Você fala, eu não assisto, glória ao nome do Senhor. Mas você está vendo alguma coisa tal. Às vezes você vê Você vê todos os sinais. Todos os sinais que vai dar errado. E você paga um preço desnecessário. Mas é muito desnecessário. Então a gente tem que ter mais maturidade. Maturidade espiritual para entender que o Espírito Santo fala conosco o tempo todo. Não fala só com o profeta. O Espírito Santo vai movendo no seu coração e vai te direcionando. Então comece a escutar a voz. Comece a escutar a voz que o Senhor vai falar assim, olha, não compra isso agora não, compra depois. Vou te dizer por mim, tinha um celular que eu queria comprar. Esse aqui. Irmãos, estava R$1.000 mais caro. Eu queria comprar, pesquisava, mas não batia. Assim, não vai. Irmãos, eu esperei 2 semanas. Estava R$1.000 mais barato, uma promoção. Glória ao nome do Senhor. Então, às vezes, até no pequeno, o Senhor cuida de você nas coisas, todas as coisas. O Senhor, Ele é soberano. Eu sempre pensava assim, não, Deus vai cuidar de mim só nas coisas grandes. Mas Deus é soberano, Ele pode cuidar das pequenas também. Ele é poderosíssimo. Nas suas pequenas coisas, nas suas pequenas atitudes, Deus está lá. Eu me lembro que eu fui numa palestra uns anos atrás, era lá na Ipiranga. Trabalhava na Conecticar era da Ipiranga e tal. Era lá na Ipiranga, fui lá para o Rio. Aí chegou o cara e falou assim, o mundo, às vezes, o ímpio, ele é mais prudente do que o justo. A gente tem que prestar... O nosso objetivo era o vice-presidente do Google. O nosso objetivo é trazer satisfação nos micros momentos. Ou seja, o que ele está falando? As coisas pequenas eram mais importantes do que as grandes. E às vezes a gente dá valor só para o milagre do carro novo e não dá valor para o milagre do celular, não dá valor para o milagre que você teve de se aproximar com seu parente, não teve do milagre da conversão de uma pessoa, que esse, na verdade... olhando pelos olhos do Senhor, é o maior. O objetivo dele de morrer na cruz era esse. Então, às vezes, a gente dá mais valor para as grandes coisas do que para as pequenininhas. E o Senhor está fazendo milagre na sua vida o tempo todo, irmão. É o tempo todo reconciliando, é o tempo todo trabalhando no seu coração, é o tempo todo te livrando. Quantas vezes não nos livrou da morte? Eu me lembro que um tanque, irmão, quando eu era criança, um tanque de água, era para ter sido esmagado, caiu em cima de mim. E ficou certinho, entre um ponto e um outro, bateu e ficou preso lá. Era para ter sido perdida uma perna e você ter picotado no meio. E o Senhor teve misericórdia da minha vida. Então Deus tem trabalhado na sua vida, eu tenho certeza, o tempo todo. Comece a enxergar o Senhor em todos os seus caminhos, que a sua vida começa aí você começa a aumentar a sua fé, e o Senhor começa a endireitar as suas veredas. Aí você fala, não, mas só Jesus? Espera aí, nem sempre as coisas acontecem da maneira que a gente desejaria. Atos 21, de 8 a 14. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois passamos ali vários dias. Desceu a Judeia um profeta chamado Ágabo. Esse daqui era aquele profeta que o negócio ia estreitar. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor. Como não podemos dissuadi-los, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. E esse é o convite que eu faço para a sua vida. Não importa aquilo que o Senhor tem para a sua vida, eu tenho certeza que o propósito é grande. Vou imaginar, mas Paulo morreu. Espera aí, se Paulo não tivesse sido preso e morto, quem foi o apóstolo dos gentios, irmãos? Não foi Paulo? Ele trouxe boa parte da nossa pregação, boa parte daquilo que a gente fala, obviamente tudo em cima de Cristo, que é a pedra, mas o evangelho foi direcionado aos gentios através da vida de Paulo. Então, Paulo, ele teve um testemunho tão grande, ele teve um poder sobrenatural. As cartas deles vieram de quando? Quando ele estava preso. Se ele não tivesse sido preso, irmãos,
boa parte daquilo que a gente está lendo aqui nem existiria. Então, fazer a vontade do Senhor é sempre boa. Custou a vida de Paulo, só que o galardão que ele recebeu foi incrível. Fora isso, a gente fala de tudo o que aconteceu até os dias de hoje. Deus, imagine a tua história sendo contada de geração a geração. Aquilo que você viveu sendo contada como um dos fundamentos daquilo que o Senhor fez para as nossas vidas. Então, Paulo teve um resultado muito maior que a morte. Ele teve um galardão gigantesco, imagina lá no céu. Fora isso, irmãos, o Paulo ele foi honrado nas Escrituras também. Então, o que o Senhor tem para a tua vida é grande sim. O que o Senhor tem para a tua vida é sobrenatural, mas você precisa deixar, como ele deixou. Você precisa deixar que o Senhor haja na sua vida. Não haja precipitadamente, não coloque os pés pelas mãos e não impeça, não aborte o sobrenatural na sua vida. Amém? Para viver milagre, irmãos, tem que ter milagre. Tem que ter o como ter um milagre, senão não rola. Amém? Aleluia. Eu vou encerrar por aqui, só vou encerrar lendo de novo Provérbios. Então, quando você olha todo esse contexto, você entende que, vamos ler de novo, reconhece-o em todos os seus caminhos, ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Ou seja, o que é sábio aos seus próprios olhos? Não tenta fazer do seu jeito, não é a força do seu braço que vai mudar uma situação, é ele. Teme ao Senhor e a parte do mal. Irmão, temer ao Senhor é o tempo inteiro, e isso será saúde para o teu âmago e medula para os seus ossos. Amém? Obedecer ao Senhor, não importe o que te custe. Amém? Glória ao nome do Senhor. Deus abençoe a vida de vocês. Amém.